Se você ficar comigo, você vai receber uma poderosa oração que com certeza vai impactar a sua vida. Olá, tudo bem com você? Que a paz da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a tua casa, hoje e sempre. Eu sou o João Batista e eu vim trazer uma palavra da parte de Deus para você, uma palavra para te renovar, para te dar uma luz. Muitas vezes eu, na minha caminhada, porque nem sempre eu fui um servo de Deus, alguém que frequenta uma igreja, que lê a Bíblia. Pelo contrário, né? Teve época que eu nem sabia o que era isso. E muitas vezes eu me deparava com situações que eu não tinha um foco, uma direção, eu não sabia realmente o que eu queria, e situações difíceis eu me deixava abalar e tomava atitudes que, nossa, só me trouxeram dor e sofrimento. Depois que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu tenho sempre, né, depois disso, um guia aonde eu posso me refugiar, onde eu posso, é uma bússola, onde eu posso buscar uma direção. Mas como assim? Pegar a Bíblia, ler e ter uma resposta? Eu pensava assim, são tudo fases, né? Mesmo quando você começa a conhecer a palavra de Deus, que nem quando Jesus ele falou para Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. É isso, você nasce de novo, você vem como um bebezinho, sem saber nada, e você vai crescendo, vai aprendendo a caminhar, sabe? Vai aprendendo a argumentar, né? Você mesmo, buscando as coisas de Deus. E é claro que é com a Bíblia. Você unindo isso com uma fé ativa, porque só de ler a Bíblia já é uma ação, mas você tomar uma iniciativa de buscar uma igreja em que você se sinta bem, o conselho que eu dou é uma igreja que pregue a Bíblia e Jesus Cristo, né? A Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, e Jesus Cristo também. E você, com certeza, você vai obter resultados surpreendentes. As lutas continuam, muitas vezes, às vezes eu penso que tem mais luta quem serve a Deus do que quem não serve, né? A diferença é que quando vem a bomba das atitudes que eu quero cometer quando eu não sirvo a Deus, as consequências elas são bem mais árduas do que quando vem uma prova, quando eu estou no caminho de Deus. E quando eu falo para você no caminho de Deus, eu não estou falando de perfeição não, viu? Na Bíblia está escrito sim, sede perfeitos como Deus é perfeito. Mas isso significa o quê? Que é isso que você vai buscar na tua vida. Esse que é o foco, essa que é a meta, essa que vai ser a causa pelo qual você vai lutar. A causa que você vai defender. Porque eu costumo dizer que quem tem uma causa a defender, esse consegue chegar até o fim. Fazer pelo menos o que ele pôde fazer. Porque ele tem uma causa pela qual ele luta, uma causa que ele defende. Então isso daí é muito interessante, você ter essa causa. E nada mais sensacional e maravilhoso e prazeroso do que defender a causa do reino de Deus. Isso daí é tremendo, hein? Você vai ser um soldado, você vai ser alguém que Deus vai estar de olho, você vai ser alguém que vai escrever a história, Deus vai escrever junto com você e vai ficar registrado lá com Ele, e um dia, meu amigo, minha amiga, um dia, isso vai ter um resultado tão grande, ainda aqui nesta vida e numa vida depois dessa. E é o que eu costumo dizer, quem é que pode te oferecer uma vida depois dessa? Mas eu estou falando com argumentos lógicos, plausíveis, coisas que realmente você vê que é inteligente, com sabedoria. Não é fantasia louca, né? De depois que morrer, o mundo é isso, o mundo é aquilo. É só você analisar, você ser sensato e buscar de Deus o conhecimento e sabedoria para você saber e poder interpretar essas coisas não só aqui na inteligência, mas no espírito, né? Porque o espírito ele testifica, ele traz à tona, né, as coisas que você aprendeu na hora certa.
Então você tem que buscar isso. E é baseado nessa palavra buscar que eu quero te trazer a palavra de hoje. E eu vou falar uma coisa para você, viu? Fica até o final desse vídeo. Se você ficar comigo, você vai receber uma poderosa oração que com certeza vai impactar a sua vida. A palavra, ela é interessante para a gente pegar o fio da meada da oração, porque eu ando orando com Deus, eu ando orando a Deus, sabe, no meu dia inteiro. E quando eu me vejo, eu estou falando com Deus sobre isso, sobre aquilo, porque a vida ela é uma correria, né, danada. Mas é muito interessante você se preparar para uma oração. Quer se preparar para uma oração? Leia um capítulo da Bíblia e você vai se inspirar para ter argumentos com Deus. Salmos são orações e são canções que são orações. São 150 salmos. Se você ler o Salmo 1 hoje, fizer uma oração no que vinha ali no teu coração, aí você faz isso no outro dia com o Salmo 2, no outro dia com o Salmo 3, no Salmo 4 no outro dia e no outro dia no Salmo 5. Se você voltar no sexto dia no Salmo 1 e ler ele de novo e começar a fazer uma oração a Deus baseada naquilo que você leu e no que Deus trazer no teu coração, o Espírito Santo na verdade, você vai se surpreender que vai ser outra oração. Tudo se renova. Entendeu? Agora imagina você fazer isso com 150 e com os outros livros da Bíblia, por exemplo, as palavras de Jesus, de você ir ali em algum dos 4 evangelhos, né? Eu, principalmente no Evangelho de João, que é bem espiritual, e você pegar ali nos capítulos 14, 15, 16, que Jesus dá um sermão ali maravilhoso. Meu, ali é inspiração para orar por uma vida inteira de 100 anos, que a pessoa viver, ela ora só nesses capítulos ali do livro de João, a inspiração vai vir. Isso é muito interessante, você orar com inteligência, porque Deus ele é inteligente, e a resposta dele na tua vida, para a tua vida, tem que ser inteligente, tem que ser eficaz, porque senão não vale a pena, não valeria a pena. Né? Aí Pedro vai e é crucificado de cabeça para baixo, Paulo é decapitado, Tiago é cortado ao fio da espada e assim por diante. O próprio Jesus, por algo que não é real, por algo que não é verdade, eu acho um pouco difícil, hein? Porque essas pessoas, quando você lê na Bíblia e vê o que elas falavam, são pessoas super inteligentes. Eu não preciso falar nada de Jesus. As palavras dele mudam vidas até hoje e sempre mudaram, desde o dia que ele pisou nessa terra. Você percebe que o negócio tem mais do que um mito, uma história, né? Bêbado fica sóbrio, drogado para de usar, o ladrão começa a trabalhar, o homicida para de matar, se entrega para a polícia, renova a sua vida. Esse tipo de coisa aí não é qualquer livro que faz com a vida da pessoa, não. Não é qualquer nome, não, viu? Tem muitas histórias sobre isso daí, de pessoas que se converteram de verdade, porque se converter não é só parar de fazer o errado, é tomar outra direção. Entendeu? É assim, ó, tá indo aqui, ó, vira a volta. Não é para cá, não, é voltar, é por outro caminho que você vai seguir a tua vida. Então eu quero trazer essa palavra aqui para você. Presta atenção, que isso daqui tem poder para mudar a tua vida e a vida daqueles que você ama. No capítulo 55 do livro de Isaías, no versículo 6, a partir dele, são apenas 13 versículos e eu vou começar do 6. Mas olha só, que palavra. No versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso é um convite. É um convite muito sério, muito urgente, que ele vem sendo feito há milênios. O que é que você está buscando na tua vida realmente de importante? Porque Salomão, depois de experimentar tudo que ele podia, ele disse que a vida, correr atrás das coisas terrenas, é correr atrás do vento. Você nunca vai conseguir pegar, nunca vai conseguir alcançar
você está correndo atrás de nada. Agora, quando você passa a buscar ao Senhor, as coisas começam a mudar na tua vida. Você não quer uma mudança? Você não precisa de uma mudança? Então, por esta palavra, o Senhor te diz, você vai me buscar enquanto eu posso ser achado por você e eu vou mudar e transformar a tua história aqui nesse planeta e vou te oferecer algo grande depois que você morrer. Aí no versículo 7, olha só que interessante. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Veja bem que eu foco mais nesse canal aqui no quê? Em ler a palavra. E da palavra, falar para você, trazer para você o que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração. Eu não sou perfeito, eu não sou santo, eu sou falho, eu sou pequenino nessa terra, eu sou um pecador. Mas eu não posso deixar de dividir com você aquilo que Deus põe no meu coração, porque quando Deus põe algo no teu coração, enche de tal maneira que transborda. E aí você tem que dividir com alguém, querendo ou não. Eu sou um prisioneiro de Cristo, assim como foi Paulo. Eu me sinto na obrigação, mas para mim é um prazer cumprir essa obrigação. Porque se eu não fizer, até as pedras vão fazer. Então o que acontece? Eu preciso fazer minha parte. Eu não sei porque eu tenho isso dentro de mim, na verdade eu sei. Foi Deus que colocou. Porque Ele quer ter um relacionamento comigo aqui, Ele quer me usar para levar até você essa palavra e Ele quer morar comigo no mundo que Ele tem pra gente, porque a gente fala céu, parece meio figurativo, não é no céu, mas é um mundo real. E Ele quer viver com você para sempre lá. Já pensou você poder presentear, dividir com aqueles que você ama, né? Uma proposta de viver para sempre? Num lugar que é diferente de tudo que você pode imaginar, com alguém todo-poderoso que te ama e quer teu bem e que deu até o filho dele por tua causa, hein? Isso é um amor que é maior do que o amor de mãe, porque Deus fala na palavra dele assim: ainda que a tua mãe se esquecesse de ti, eu jamais me esquecerei. Na verdade, ele faz uma pergunta antes. Poderia a mulher que amamenta esquecer do filho do seu ventre? Olha só, poderia a mãe se esquecer do filho que ela gerou? Mas ainda que esta se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti, diz Deus para você. Então levanta a cabeça e continua. Aí tem um comentário interessantíssimo aqui, que é assim, ó. Deus convida misericordiosamente os israelitas que rejeitaram a Ele e ao que Ele diz que é correto, para que voltem e renovem o seu relacionamento com Ele. Um relacionamento Ele quer ter com você. Porque aqui fala de israelita, mas você é um israelita espiritual a partir do momento que você começa a servir esse Deus. E diz assim: então eles serão restaurados a uma posição de satisfação e benção. Olha só que interessante. Você está tendo uma oportunidade de ser restaurado por Deus a uma posição de satisfação e bênção. E diz assim: um pré-requisito essencial para a salvação é uma fome espiritual genuína e uma sede de perdão e de um relacionamento correto com Deus. Poxa, é muito interessante isso, meu. Olha só que interessante, porque ele fala assim na palavra, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque no versículo 1 diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Ele está te dando algo muito valioso, uma proposta. Ele está te propondo algo muito valioso que o dinheiro não pode comprar.
Por mais que você viesse com seus bilhões de dólares, você não poderia comprar isso. Isso é de graça. E aqui diz que um pré-requisito essencial é você ter uma fome, sabe, e genuína sede de perdão, sabe? Você tem que estar realmente com o coração quebrantado, né, desejoso do perdão de Deus e de ter um relacionamento com Ele. Você tem que ter fome e sede disso, porque senão não funciona. Esse é um pré-requisito. Você percebe que para servir a Deus ele não é tão simples assim? Só as pessoas que se disponibilizam a isso, que entram de cabeça nesse negócio, é que podem dizer os compromissos que ela tem consigo mesma e com o próprio mundo ao redor dela. E por isso que muitas pessoas desistem, porque elas acham que tem que fazer tudo perfeitamente, e quando começa a errar aqui ou ali, ela fala para mim não dá certo, e já vem a vontadinha da carne que está sempre ali buzinando, né? Mais o adversário que é espiritual. E meu amigo, quando vai ver, você já desistiu, já olhou para trás e tirou a mão do arado. E Jesus fala assim, que os fariseus eles colocavam sobre as pessoas fardos que eles não queriam mover nem com um dedo. Diz que eles não entravam no reino e impediam as pessoas de entrarem. Por isso, muito cuidado, procure uma igreja que você se sinta bem e seja inteligente para ver as palavras que são ditas ali no púlpito, ou pelo pastor ou pelos convidados que têm oportunidades ali, e procura ver a maneira de agir, né, do corpo da igreja ali, não dos membros, porque com os membros sempre vai ter luta, picuinha, fofoca, isso é normal, entendeu? Você tem que ir lá para buscar o que vem lá de cima, e é de lá de cima que você tem que ter um discernimento, para não cair no engano. Porque muitos desses que falam para você fazer isso e aquilo e fica te acusando por causa do seu erro ou defeito ali, esses aí são os verdadeiros hipócritas e pecadores, que lá no fundo eles fazem coisas 10 vezes pior do que aquelas que você faz muitas vezes por causa de um erro humano seu, mas onde Deus fala, né? Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, né? Porque senão não é digno do reino. Errou, levanta a cabeça, aprende com o erro e procura não cometer de novo. Isso é muito precioso diante de Deus. E no 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aqui continua dizendo assim um comentário, ó. Devemos orar e buscar um relacionamento mais profundo com Deus enquanto ainda há a promessa da sua resposta. Deus concedeu às pessoas uma quantidade limitada de tempo para receber a sua salvação, a oportunidade de aceitar um relacionamento pessoal com Ele. Chegará um dia em que será tarde demais para que as pessoas respondam ao seu convite. Elas procurarão por Ele, mas não o encontrarão. Porque é assim, ó, fora o fato de que o tempo limitado para essa pessoa é o tempo de vida dela, porque quando morrer já era, e ela acha que, vou deixar para depois, você entendeu? E aí é com ela e Deus. Mas esse convite é por tempo limitado, só que vai chegar a época que pessoas em vida já não vão mais poder, não terão mais esse acesso, né? O convite ele vai ser retirado. Então buscar o Senhor enquanto você pode achar. Você não imagina que isso é a única coisa, porque quando chegar lá do outro lado, quando chegar naquele dia, você vai pensar, o que eu fiz com a minha vida? Principalmente você que está aí, tendo oportunidade, vivo cheio de saúde, e não deixa para ficar velho não, viu? Porque você pode ter 80 anos e começar agora que está tudo certo. Mas eu quero dizer para você que é jovem, que tem 20 anos e acha que nunca vai morrer, se você investir a tua juventude nas coisas de Deus, não estou falando para você ser um louco maníaco, deixar de viver. Porque você vê que Deus é interessante, que na Bíblia Ele permite você ter um casamento, sabe? Ele permite você ter a tua esposa ali, os teus filhos, sabe? Ele permite todas as coisas que são boas realmente, que fazem bem na vida. Deus está com você, meu. Entendeu? Então é aquilo, para quem quer. Só que não é fácil, tem que se esforçar para fazer a coisa certa. Vai errar sempre e procurar acertar.
Esse que é o jogo. Você está dentro? E aí no 8, quando ele fala que os pensamentos dele são maiores e mais altos do que o do homem, olha só, os pensamentos e os caminhos de Deus não são os mesmos dos seres humanos. Sozinhos nunca poderíamos compreender os propósitos de Deus, mas a mente e o coração humanos podem ser renovados e transformados por um relacionamento pessoal com Deus e pelo esforço sincero de seguir os seus planos. Você vê que tudo está falando aqui de relacionamento com Deus, hein? E o Senhor te diz por esta palavra: eu quero ter um relacionamento saudável e prazeroso e de amor e de verdade com você. Quando conhecemos melhor a Deus, os nossos pensamentos e desejos começarão a estar em harmonia com os seus. A pessoa... seus pensamentos e desejos harmônicos com harmonia com os de Deus? O nosso maior desejo deve ser viver de maneira mais semelhante a Jesus. Esse deve ser o nosso maior desejo. De maneira mais semelhante a Jesus, né? De modo que tudo que fizermos agrade ao Deus a quem servimos. Esse é o nosso maior desejo, deve ser esse. Você vê que aqui a pessoa... porque esses comentários aqui dessa Bíblia que eu tenho de estudo, eles foram feitos não foi de um dia para outro que o cara se ia meter na caneta não, viu? Isso daqui eu já li sobre isso daqui, estudei sobre isso, e isso daqui foram 20 anos de jejum e oração. Um homem de Deus, ele chama Donald Stamps, foram 20 anos de jejum e oração para escrever esses comentários. Então pode ter certeza que vem da parte de Deus para você. Podemos conseguir isso passando bastante tempo com a palavra de Deus e em oração. Eu estou lendo agora, primeira vez com vocês. Eu estou aprendendo junto com você. Olha só que interessante, respondendo positivamente à oração. Vou repetir. Podemos conseguir isso, essa comunhão com o Senhor, né? Passando bastante tempo com a palavra de Deus e em oração, e respondendo positivamente à orientação do Espírito Santo. Faca e queijo na mão, tá te dando a bússola, a direção. Você não sabe como é gostoso você se empenhar com essas coisas na tua vida. Sabe por quê? Porque quando tiver tudo explodindo, você vai sentar assim, você vai abaixar a cabeça e o Espírito de Deus vai falar no teu ouvido assim, ó: você está fazendo a coisa certa, o que tem que ser feito. Continua que eu estou com você. A resposta já está chegando para a tua vida. E aí continua no versículo 9 assim, ó: porque assim como os céus... Agora eu vou direto até o 13, tá? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não pensa, não vai julgando Deus, as atitudes que ele tem que tomar, pelo que você acha, pelo que você sente. Ah, mas eu condenaria aquele ali. Você condenaria. Deus mas eu deixaria isso daí passar batido. Você deixaria. Mas Deus muitas vezes não. Então, não compara. Deus não tem a tua cabeça, não. Deus não pensa igual você, não. Esquece isso. Por isso que Jesus falou: Pai, por favor, isso. Por favor, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando o homem chegou para Jesus e falou: bom mestre, ele falou: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Isso foi Jesus que falou, hein? É só você meditar, tá? Aí, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E por esta palavra o Senhor te diz: se os teus pensamentos forem bons e agradáveis, eu estou com você. Tá falando isso daquele projeto que você tem.
É bom para você, para tua família? Vai fazer bem para o teu semelhante também? Não atrasa ninguém? Então Deus vai te conceder, Deus está com você, continua. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha o último versículo 13. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Deus está plantando uma semente nova no teu coração, na tua vida. Ajuda Ele regando, cuidando, porque Ele vai dar o crescimento. E aí vai virar uma árvore tão grande que os passarinhos, que são aqueles que estão à tua volta, vão vir até você para se esconder do sol quente na tua sombra, tá? Para ter um conforto, um alívio e para comer dos teus frutos. Isso vai ser transformado em um galardão tão grande de glória e poder que Deus vai te dar quando você estiver lá no reino dele, que você não faz nem ideia, porque lá a gente vai trabalhar e tem um universo infinito e várias dimensões que o Senhor tem poder para que a eternidade nunca seja monótona. E agora eu quero fazer uma oração por você, presta bem atenção e olha, aprende a falar com Deus. É bacana buscar uma oração de alguém, eu gosto disso também, eu busco a oração, faz muito bem, acrescenta fé no nosso coração, mas aprende a falar com Deus, hein? Deus quer ouvir você, Deus quer ouvir as tuas palavras, Ele quer que você fale com Ele sobre os seus problemas, as suas dificuldades, sabe, os seus pecados, sobre os teus acertos também, sobre os teus sonhos, teus medos. Fala com Deus, aprende a falar com Ele que nem eu te falei, lê alguma coisa na Bíblia, um capítulo, que Deus vai te guiar nas palavras que você precisa. O Espírito Santo vai te guiar nas palavras que você precisa falar com Ele, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor Deus Jeová dos exércitos, santo, santo é o teu nome. É em nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu venho a ti nesta oração, para te louvar e te agradecer por este momento em que este homem, esta mulher, Senhor, este jovem, este senhor, esta senhora, esta jovem, oram comigo. Senhor, olha esse coração que está ardendo, Senhor, de vontade de ter um relacionamento com o Senhor. O Senhor está falando para te buscar, Senhor, enquanto se pode achar, e para te invocar enquanto o Senhor está perto. Então nos ensina e nos faça lembrar sempre, principalmente nos momentos em que a gente passa por uma confusão ou por uma dificuldade, a gente lembrar que o Senhor está perto e que hoje ainda é o tempo de invocar o teu nome. Por tua misericórdia, Senhor, me ajuda, a mim e a esse que está me ouvindo, a essa que está me ouvindo, nos ajuda a te buscar enquanto há tempo. Nos ensina, Senhor, a te buscar enquanto há tempo, Senhor. Tudo aquilo, meu amigo, minha amiga, que parece que está distante, sabe? No momento certo Deus vai trazer na tua mão. Fica tranquilo que há um encontro marcado entre você e isso que você está querendo, que você está pedindo. Como Deus já disse, se for agradável aos olhos dele, ele vai te conceder. E eu te peço, Senhor, que o Senhor, por tua misericórdia, venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas que são inúmeros. Somos fracos, pequeninos, Senhor, e errantes na tua presença. Mas se o Senhor ter misericórdia e nos dar entendimento e sabedoria, a gente pode, Senhor, de repente ser, pelo menos perto da nossa melhor versão, daquela que o Senhor criou para nós, mas que com o pecado tudo foi deformado
O Senhor sabe disso, Senhor. Então tira, Senhor, dessa pessoa todo o caminho errado, todo o pensamento, Senhor, que afasta ela da tua vontade. Arranca isso, Senhor. Alinha, Senhor, os passos dessa pessoa, Senhor, com os teus passos, com os passos de Jesus aqui nessa terra, Senhor. E permita que toda a confusão na vida dessa pessoa se torne em direção, Senhor. Que o erro, Senhor, que essa pessoa cometeu, e isso afastou, Senhor, ela do Senhor, que esse erro, Senhor, vai ser um testemunho. Ó Jeová, em nome de Jesus Cristo, teu santo e bendito Filho, que esses erros que essa pessoa cometeu, ou esse erro em específico, um dia se tornarão um testemunho que vão aproximar outras pessoas do Senhor. Tem de misericórdia, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a conhecer a tua vontade. Por favor, Senhor, ensina essa pessoa a confiar no Senhor, mesmo sem ela entender, mesmo sem ela saber, Senhor, com certeza o que está acontecendo, Senhor. E mostra para ela que essa demora, Senhor, é tudo uma preparação, que o Senhor está preparando, Senhor, o Senhor está construindo algo, Senhor, sólido, Senhor, algo que ela ainda não pode ver, mas que está a caminho, né? Faz essa pessoa entender, Senhor, o propósito do Senhor. Depois que o Senhor entregar na mão dela isso que o Senhor tem para ela, e que ela entenda que tudo foi o Senhor que permitiu. Glórias ao teu nome, Santo Deus de Israel, por tua misericórdia. Fala com essa pessoa através da tua palavra, Senhor. Dá força para ela ler, Senhor. Dá a ela sensibilidade para te ouvir, Jeová. Em nome de Jesus, ouvir a voz do teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Faz, Senhor, a tua voz quebrar o silêncio na vida dessa pessoa e trazer a resposta, Senhor, porque ela está cheia de dúvida no coração. Mostra para ela, Senhor, o caminho certo e libera uma palavra na vida, sobre a vida dessa pessoa, Senhor, para mostrar que ela ainda está viva, Senhor, e que o Senhor vai cumprir na vida dela o que o Senhor prometeu. Por tua misericórdia, renova a fé dessa pessoa, levanta a cabeça dela, Senhor, mesmo que ela não esteja vendo sinais, Senhor, ajuda ela, Senhor, como o Senhor mostrou para o moço de Eliseu, que o Senhor estava em volta deles ali, Senhor, entre o exército inimigo e eles. Mostra que os teus anjos acampam ao redor daqueles que te temem e os livra de todo mal, Senhor. Por tua misericórdia, Senhor, mostra para esta pessoa que o Senhor está regando uma semente, Senhor, na vida dela, Senhor, que ela plantou foi em lágrimas muitas vezes, Senhor. Aliás, ó Deus Jeová, em nome de Jesus, o Senhor plantou e ela regou esta semente que o Senhor plantou com lágrimas, e mostra para ela que um dia vai ter fruto, Senhor. Por tua misericórdia, Senhor, mostra para esta pessoa, e por esta palavra o Senhor te diz: o tempo da estagnação acabou, vai brotar esperança onde só havia desânimo, e você vai construir aquilo que você está planejando no seu coração, e você vai levantar, e ninguém, nem o teu inimigo, vai conseguir derrubar, porque quem plantou a semente foi Deus. E olha, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faz essa pessoa enxergar além das circunstâncias, além da fumaça, além da neblina, além do véu, Senhor. Dá uma visão nova para essa pessoa, Senhor, para ela ver o futuro com os olhos da fé e não com os olhos carnais, Senhor, porque hoje ela está vivendo um caos, mas amanhã isso vai ser um testemunho, Senhor, de restauração, de resiliência, e que vai ajudar pessoas a se aproximarem e confiarem mais em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, por Tua misericórdia, que a Tua vontade prevaleça sobre os planos dessa pessoa, que seja a Tua vontade, Senhor, e não a vontade do inimigo. Por Tua misericórdia, Senhor, mostra que o Senhor está trocando as rotas, os caminhos dessa pessoa, o caminho, Senhor, o caminho que ela está tomando errado, faz ela tomar outra direção e ela começar a caminhar num caminho certo, Senhor. E o que você não recebeu de Deus ainda foi só por proteção, viu? Não foi porque Ele rejeitou o teu pedido, não. É porque você não ia saber lidar com isso e o inimigo ia usar isso para te prejudicar. E o que Deus tem para você é 10 vezes melhor do que aquilo que você está esperando.
creia. Por favor, Senhor, cumpre a tua promessa nesse tempo de espera que essa pessoa está aguardando em ti, nem que seja a partir de hoje, que agora, a partir de agora, ela comece a esperar em ti, Senhor, e que por tua misericórdia mostra que o Senhor move, Senhor, o tempo quando ele está na tua mão, e que o que está travado, o Senhor vai destravar assim, ó, de repente, do nada, e você vai ver as portas se abrindo, e aonde só havia muros, você vai ver uma janela e vai atravessar por ela, em nome de Jesus, Senhor. Por tua misericórdia, enche essa pessoa de paz, Senhor, mesmo em meio a essa guerra que ela está travando, Senhor. Por tua misericórdia, transforma o ambiente ao redor desta pessoa, dentro da casa dela, o relacionamento com os filhos, com os pais, com o marido, com a esposa, com a parentela, com os amigos no trabalho, na escola, por tua misericórdia, com o sócio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, restaura o relacionamento dessa pessoa com o Senhor, muda o ambiente que ela está vivendo, Senhor, e que ela perceba e dê glória ao teu nome, e que o caos na vida dela vai virar bonança, em nome de Jesus. E a alegria que vem de Deus, viu, meu amigo, minha amiga, será a tua força e vai fazer você vencer essas batalhas aí, ó, que estão te cansando por anos. Tenha certeza, creia nisso, levante a cabeça e continua. E que por essa oração, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor Deus Jeová dos exércitos, Deus de Israel, o Deus da Bíblia, que cumpre o que promete, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, que por tua misericórdia nós clamamos que a tua presença permaneça conosco após essa oração, e que hoje possa ser um dia diferente, Senhor, onde que mesmo que a gente não veja, mas a gente sinta alegria no coração, tendo a certeza de que o Senhor está, Senhor, trabalhando por nós, insignificantes e vermes, como Davi mesmo disse, que somos um verme, Senhor, uma locusta. Mas o Senhor nos ama, Senhor, como os teus pequeninos. Então permanece conosco a tua presença, Senhor, após essa oração. E por tua misericórdia, não deixa de nos visitar e vem habitar na nossa casa, Senhor, física e no nosso coração. Por tua misericórdia, Senhor, e por esta palavra, por esta oração, Deus te diz: depois de hoje, a tua vida espiritual nunca mais será a mesma, porque o céu decidiu te responder. Então continua falando com Deus, continua nessa tua fé, mesmo que seja uma pouca fé, porque para Deus um grão de mostarda, ele move montanhas. Você tenha o propósito de se aproximar do Senhor, de buscá-lo enquanto se pode achar e de invocá-lo enquanto ele está perto de você. Porque daqui a um minuto ninguém sabe o que pode acontecer. Não parte desse mundo sem ter um relacionamento com o teu Deus, sem ter um relacionamento com aquele que criou você e esse planeta para tu viver e que preparou um mundo depois desse. Por favor, não deixa de buscar isso, mais do que qualquer coisa neste planeta. E Deus te diz, se você buscar isso, se você colocar isso como prioridade na tua vida, vai se cumprir. Porque Jesus falou assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Isso lembrei agora. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu fico até emocionado de falar isso, porque isso aconteceu na minha vida. E mesmo quando eu não tive muita sabedoria, Deus esteve comigo me ajudando. Mesmo quando eu caí, Ele me ajuda a levantar. Deus verdadeiramente é mais do que um Deus para mim. Ele é o meu amigo. E Jesus Cristo também é. Jesus Cristo é o meu Senhor e também é o meu amigo. E o Espírito Santo de Deus também se tornou meu amigo. Então eu queria que você tivesse um relacionamento com Deus, independente das tuas perfeições, porque se você é pecador como eu, a gente precisa muito da ajuda desse Deus. Confia, acredita que tua vida vai mudar a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, mesmo que você não veja, mas as coisas estão sendo construídas, e na hora que você vê, só você toma posição, porque você veio aqui para vencer, e depois desse mundo a vitória é muito maior, ela é diária, porque você vai estar na presença de Deus, você vai estar ali com o Espírito Santo de Deus e com Jesus. Eu quero só ver como é que vai ser muito legal, espero entrar, né?
porque a gente perde a salvação assim também, viu, gente? Então vigia, aprende na palavra, ora, um capítulo por dia, não vai dar 5 minutos da tua vida e vai mudar a tua história e a história daqueles que você ama. Tenha um relacionamento com Deus, mas aprenda a ter um relacionamento com aqueles que te cercam, porque assim a vida nos céus vai ser de relacionamento. Eu falo isso, mas eu sou tão ruim para relacionamento com as pessoas, eu sou... Não sei se é timidez ou é preguiça mesmo. A preguiça ela é condenada em Provérbios, viu? Eu não sei o que é, eu sou meio avesso assim a receber visitas, sabe? Esse tipo de coisa, a ir em eventos, né? Festas. Mas eu vou, eu me esforço, porque eu sei, é tudo parte de um treinamento. Não é mais o que você quer fazer, o que eu quero fazer. É o que a gente precisa fazer, é o que tem que ser feito. Medita na palavra, tua vida vai mudar, a vida daqueles que você ama vai mudar, e vai ser tudo de bom, mesmo com as lutas. Não se esqueça disso, porque sempre há vitórias. Com Deus, dizer para você se inscrever nesse canal se você quer sempre ouvir uma palavra que vem realmente aqui das Escrituras, né, da parte de Deus, e receber uma oração, tá? Faz o seu pedido de oração nos comentários. Que Deus abençoe você e a sua casa hoje e sempre, e até o próximo vídeo.